Fala, escuderia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje você vai conhecer basicamente os melhores carros usados ali na faixa dos 30 mil reais. Sim, esses são os melhores carros que você pode comprar com 30 mil reais na mão. E claro que existem outros diversos exemplos e vários outros carros interessantes. Então eu conto com a sua ajuda de deixar as outras opções aí, na sua opinião, nos comentários aqui abaixo. Mas vamos começar logo pelo Nissan March. Peguei aqui uma versãozinha S 1.6, ali mais ou menos 2012. Esse é um carrinho bem interessante, basicamente a mecânica desse carro é super confiável e o desempenho também é bem bacana. O carro é bem ágil na cidade e mesmo assim ele consegue manter uma economia de combustível muito atrativa. Além de ser um carrinho bem compacto, que faz com que basicamente esse carro seja bem fácil de estacionar se você mora em grandes centros, mas evidentemente não é um carro perfeito. Ele tem sim os pontos negativos, assim como qualquer outro carro. Um deles basicamente é o custo de manutenção, que não é dos mais baratos em comparação com os outros carros ali mais populares que ele, que inclusive estão nessa lista. Mas fica tranquilo que não é nada que vai te falir, não. Se você tem uns 30 mil reais ali para gastar comprando esse carro, você vai manter ele numa boa. Outro ponto negativo também é o porta-malas, que não é enorme, tem apenas 265 litros, mas é óbvio, né? Você está comprando um carro compacto, eu imagino que você já tenha isso em mente. Outro ponto é que alguns proprietários reclamam sobre o isolamento acústico, então aquele clássico barulho de vento quando você está ali mais ou menos a 120 km por hora numa rodovia, barulho de acabamento. Alguns proprietários reclamam sobre isso. E falando aí da motorização, eu peguei ali 1.6 aspiradinho, e interessante que apesar dele ser flex, ele não altera o número de potência e de torque de acordo com combustível. Então, tanto no etanol como na gasolina, você tem os mesmos 111 cavalinhos e os mesmos 15,1 kg de torque. De acordo com a ficha técnica, falando de velocidade máxima, 191 km por hora, e aceleração de 0 a 100 na casa ali dos 9 segundos, 9,3. Consumo urbano no etanol 8,2, já na gasolina 12 km por litro. Já no rodoviário, você vai passar no etanol a andar 9,5 km por litro, enquanto na gasolina 14 km por litro. E esse próximo da lista, e um detalhe que eu esqueci de comentar no início, é que não existe basicamente um ranking. Isso não é um ranking, são basicamente carros interessantes para você comprar até 30 mil reais, na faixa ali, né, evidentemente, de 30 mil reais. E esse segundo é um carro extremamente popular aqui no canal. A gente fez uma saga com ele pegando um bem judiado e restaurando ele 100%, é o Chevrolet Corsa. E aqui você tem várias opções, né? Você tem a motorização 1.0, 1.4 e 1.8. E aqui no canal a gente tem, por conta da gente ser bem familiarizado com esse carro, com essa plataforma, com essa motorização, a gente tem vários conteúdos bem interessantes que, se você estiver pensando em comprar um Corsa, seria muito interessante você assistir. Basicamente tem vídeo aqui falando sobre consumo, sobre os custos de manutenção deles, tá? Das versões 1.0, 1.4 e 1.8, falando qual seria a melhor versão para você em termos de consumo e conforto também, falando se vale ou não a pena comprar o carro, pontos negativos dele. Cara, tem vários vídeos aí. Se você entrar no canal e pesquisar por vídeos relacionados à Corsa, você vai encontrar diversos, incluindo a nossa saga. Mas vamos lá. É claro que esse é um carro extremamente popular e não tinha como estar fora dessa lista, né? Primeiramente, em termos de mecânica, tanto 1.0 como 1.4 como 1.8, todos eles compartilham vários pontos positivos, e incluindo de robustez, de confiabilidade, de custo de manutenção extremamente acessível. É incrível o quão barato é de manter esse carro. E é muito fácil de encontrar as peças. Quando você está a bordo desse carro, em termos de conforto, a visibilidade é um ponto muito positivo. Você tem uma ótima visibilidade, o espaço interno é, digamos que, razoável, o design é considerado atraente, pelo menos pela maioria que eu escuto falar. Ele também oferece um conforto bem interessante, apesar de bastante plástico interno, de ser um carro realmente popular e de uns anos atrás. Agora, claro, tem os seus pontos negativos, que entre eles existe exatamente o ponto do acabamento ser básico do básico do básico. É plástico para todo lado, e infelizmente é aquele plástico bem básico, né? Então
isso acaba fazendo alguns barulhos conforme os anos vão passando e as quilometragens vão sendo atingidas, as quilometragens mais altas. Outro ponto também negativo, muita gente fala sobre o consumo, mas eu não vou entrar muito em detalhes referente a consumo, porque eu falo da diferença de consumo entre 1.0, 1.4 e 1.8 em outro vídeo que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo. Se você tiver interesse, você pode acessar ele. Outro contra que é bem popular entre os GMs dessa época é a clássica babadinha de óleo na junta da tampa de válvulas, extremamente comum mesmo, mas não tem problema, não é um problema que vai causar danos ao seu motor. Evidentemente, pensando ali sempre na durabilidade, manter sempre o nível de óleo no lugar correto, mas geralmente essa é só uma babadinha, só aquele suorzinho que não vai baixar o óleo, não vai estragar o carro, mas o cofre não fica tão bonito e evidentemente é um vazamento, não deixa de ser. Então esse é um ponto negativo desse carro. O próximo aqui da lista basicamente é o Volkswagen Polo, ali na mais ou menos 2008. Esse carro é muito interessante, eu particularmente acho um carro bem bonito até hoje. Aqui onde eu moro, caso você não sabe, eu moro aqui na Irlanda, é um carro que a gente vê bastante na rua. E é um carro bem bonito. Falando ali das versões, né, você pode pegar tanto na versão sedã quanto na versão hatch. Nas versões Comfortline, são as versões topo para a carroceria sedã. Já a versão topo para o hatch é Sportline. Você encontra inclusive até esse carro aí com teto solar. Mas vamos lá, pontos positivos desse carro. Dinâmica é muito prazerosa, é muito gostoso de dirigir esse carro. O interior desse carro recebeu um cuidado bem legal em relação à duração e qualidade, né, dos materiais. Então, tem plástico, evidentemente, mas é um carro com um acabamento um pouquinho mais primoroso. A motorização essa, 1.6, também entrega uma economia de combustível bem interessante, bem bacana. Mas, de pontos negativos aqui, a suspensão é firme e tem sim alguns barulhos de acabamentos internos, apesar de ele sim ter um cuidado a mais, a marca ter tido um cuidado a mais. É um carro antigo, com bastante quilometragem, então naturalmente vai ter um pouco de barulhinho de acabamento. E em termos de motorização, ele sofre um pouquinho de temperatura, então antes de fechar o negócio, ver se o carro realmente recebeu os devidos cuidados. E aproveitando o embalo que a gente está falando de motorização, esse aqui é um EA111, basicamente flex, com diferentes potências de acordo com o combustível, 103 cavalos no álcool, 101 na gasolina, 14,5 kg de torque no álcool, 14,3 na gasolina. Consumo urbano 6,2 no etanol e 9,4 na gasolina. Rodoviário 8,1 no etanol, 12,1 na gasolina. Vamos lá para o próximo da lista, que é basicamente um carro que quase que a gente já comentou aqui, basicamente, que é o Fiat Palio 1.8R. Por que eu falei que a gente basicamente já comentou sobre ele aqui na lista? Porque a motorização, a gente já sabe, é aquela mesma do Corsa 1.8 que eu acabei de mencionar. Esse Palio que ele, no ano mais ou menos de 2010, é um carro muito gostoso para quem quer uma tocada mais espirituosa. Ele tem um desempenho muito interessante, principalmente por conta do peso. Ele tem apenas 1.005 kg, ele é extremamente leve. Então ele faz aí o 0 a 100 na casa dos 9 segundos baixo, que é muito interessante. Ele tem uma mecânica extremamente robusta e barata, além da facilidade de encontrar as peças, como eu comentei com vocês. O motor dele é o mesmo do 1.8 do Corsinha, então basicamente todos os pontos interessantes daquele motor vieram para cá, junto com os pontos negativos. E bom, falando aí sobre pontos negativos, o câmbio dele é meio borrachudo, eu particularmente não curto muito, e como eu já disse, ele recebeu um motor do GM, ou seja, é um carro consideravelmente beberrão. O freio também não é dos melhores, fica devendo um pouco nesse ponto. A motorização dele é 1.8, o Família 1 da GM, com 115 cavalos no etanol, 113 na gasolina, e de torque ali 18,5 kg de torque no etanol e 18 na gasolina. Interessante é que esse torque entrega 2.800 rotações, então é bem baixa. Pisou, ele responde muito rápido. 191 km de velocidade máxima e, como eu falei para vocês anteriormente, 0 a 100 ali na faixa dos 9 segundos baixo, 9.2. Consumo urbano no etanol, 6.3, na gasolina 9.6. Já no rodoviário, 8.8 no etanol e 13 na gasolina.
E o próximo aqui da lista, Nissan Sentra 2.0, ali 2009, 10, 2012, cara, que carro bonito, particularmente esse carro na cor preta eu acho extremamente bonito, chama atenção. Bom, prós desse carro, esse carro não é muito reconhecido, mas é um dos melhores carros que você pode comprar na faixa aí dos 30 mil reais, sem dúvida nenhuma. Esse daqui é para quem realmente quer um excelente espaço interno para os passageiros e para as bagagens, e um motor que entrega um excelente desempenho e a suspensão bem calibrada para ter uma ótima estabilidade. De contras aqui, como todos os carros, peças são sim um pouquinho mais caras do que um carro popular, mas não chega a assustar. E sobre o consumo, alguns proprietários chegam a reclamar um pouco. Esse motor aí é um 2.0, então vai te entregar uma experiência muito gostosa ao dirigir. Ele tem o acionamento do comando, né? Ele basicamente não usa correia dentada, que a gente já é acostumado a ver. Ele usa corrente de comando, e esse motor te entrega 143 cavalos tanto na gasolina como no etanol, e os mesmos 20,3 kg de torque na gasolina e no etanol também. O câmbiozinho aqui já é um manual de 6 marchas, já do consumo urbano no etanol 6,5, na gasolina 9 km por litro. Rodoviário 8,4 km por litro no etanol, 12 km por litro na gasolina. Próximo da lista, Chevrolet Vectra 2.0, aquela última geração que a gente teve aqui no Brasil. Esse também é um carro que eu acho particularmente muito bonito até hoje. Aqui você tem a opção do hatch para quem quer um carro um pouquinho mais jovem, e o sedã para quem quer algo mais conservador e mais classudo, vamos dizer. Esse carro é extremamente confiável e tem uma mecânica extremamente simples e barata de se manter. Realmente, é muito barato de se manter por o tanto que esse carro te oferece de conforto. Se você pegar esse carro com um câmbio F23, então, nossa, pode ficar muito tranquilo, que essa caixa de transmissão é basicamente inquebrável. Essa caixa de transmissão manual. E para identificar ela, basicamente é só você ver a posição da marcha ré. Se a marcha ré for para trás, é porque é um F23. Mas, falando dos pontos negativos, é um carro 2.0 que pesa mais de 1.300 kg. Então, o consumo, principalmente para quem usa diariamente, não tem como fazer milagre. Vai machucar um pouquinho o bolso se você não estiver preparado. Afinal, é um motor 2.0 com 140 cavalos no etanol e 133 na gasolina, com 19 kg de torque, basicamente, com 19,7 kg de torque no etanol e 18,9 na gasolina, também entregues a 2.600 rotações por minuto, ou seja, ali, saiu, o carro já está te entregando todo o torque que ele pode te entregar. Consumo, como eu falei para vocês, podem machucar o bolso. Urbano, 5,9 no etanol, 8,4 na gasolina. Rodoviário, 7,9 do etanol, 11,4 na gasolina. Isso que a gente está falando da versão manual. Se você pegar aquele câmbio 4 marchas automático, pode diminuir bem esses números aí, que realmente é um carro bem beberrão. O próximo da lista, que eu também estou bem familiarizado, um Honda Fit, nesse caso de primeira geração. Esse carro basicamente é um Panzer, ele é um tanque disfarçado de carro. Ele não vai te deixar na mão de jeito nenhum. Se um dia deixar, é porque ou os antigos donos, ou até mesmo você, tá tratando ele como basicamente um burro de carga e não tá dando a devida manutenção. Porque realmente esse carro aguenta muito desaforo sem pedir para sair. A robustez é um ponto principal aí, em termos de pontos positivos, eu diria que é o ponto principal desse carro. E a revenda desse carro é simplesmente telepática, né? Antes mesmo de você anunciar, você já consegue vender esse carro. Além de ser um carro incrivelmente econômico e espaçoso. Cara, os caras fizeram mágica em termos de espaço interno nesse carro. Tem um espaço interno muito, muito bom mesmo. Você olha de fora, ele é um carro compacto, pequenininho, mas quando você tá dentro, cara, é incrível. A área envidraçada, a ergonomia, a forma que você pode tombar o banco traseiro, cara, é muito bom mesmo. Agora, de pontos negativos aí, você pode enxergar isso como um ponto negativo, que é o de quilometragem. É difícil você encontrar esse carro com baixa quilometragem no mercado hoje, afinal de contas é um carro que a galera pegou para usar mesmo de dia a dia.
Então a quilometragem acaba sendo um pouquinho mais alta, mas lembrando ali da robustez mecânica desse carro, hein? Mas vamos lá, de contra, além desse de ser raro encontrar um carro com baixa quilometragem, infelizmente ele tem sim um defeito ali mecânico, mas que não está no motor, mas na suspensão. Pensa num carrinho duro, cara, você sente basicamente cada imperfeição, e se você passar por uma rua esburacada, prepara a coluna que ele vai fazer você balançar bastante, tá? Além de ter umas buchinhas ali na barra estabilizadora que geralmente dá problema cedo, é extremamente barato de arrumar, extremamente barato, mas é chato, tem que levar no mecânico, o mecânico vai trocar para você, caso contrário você vai ficar escutando uns toques. Esse carinha aqui, em termos de motorização, ele é vendido como 1.4, mas de fato ele não é, ele é 1.3, tá? Caso você não soubesse. E nesse caso aqui, você tem a motorização flex dele, dependendo do ano, tá? Ou a versão a gasolina. No caso, se você pegar a versão a gasolina, ele tem 80 cavalinhos e 11,8 kg de torque. Basicamente, se você visa mais o consumo, geralmente em carros monocombustível, que basicamente são os carros que suportam somente um combustível, geralmente a injeção eletrônica deles são melhores calibradas, porque ele não precisa ter basicamente dois mapas ali para funcionar com combustíveis diferentes ou misturados. Então geralmente esses carros são um pouquinho mais econômicos, mas no caso do Honda Fit, sendo bem sincero, cara, pode ir no flex também, zero problemas. Essa primeira geração é uma geração extremamente econômica, mais inclusive do que a próxima geração, que é a que eu tinha lá no Brasil inclusive. Agora passando por um carro um pouquinho mais alto, que esse sim vai te entregar bastante conforto em termos de suspensão, não vai fazer você balançar igual um cabrito, como o Honda Fit faria. A gente tem o Hyundai Tucson 2.0 ali. Eu optaria pela versão 2WD, que basicamente é a versão tração dianteira e não a 4x4, a 4WD. Ali a gente está pegando um carro mais ou menos 2008 e, cara, esse é basicamente o SUV, a versão SUV do i30, do Hyundai i30. Ele tem a mesma motorização, ou seja, a manutenção não é extremamente barata como a de um Uno, mas é mega acessível, além de ser um carro bem robusto. É um SUV, ou seja, tem uma altura do solo muito boa, que infelizmente é um fato muito relevante no Brasil. E tem um espaço interno muito bom, além de ser muito confortável esse carro. Bom, de contras, basicamente ele é um carro simples até demais. Por exemplo, alguns donos reclamam com certa frequência sobre a falta de um computador de bordo no carro desse. O câmbio, no caso do automático, é apenas de 4 marchas, e o de 5 marchas, no caso, seria bem mais adequado, com certeza ajudaria muito no consumo, que não é legal, inclusive no i30 também, esse ponto se repete. A gente tem também a versão manual desse carro, que aí já possui as 5 marchas, que além de melhorar no consumo, também melhora consideravelmente no desempenho, o carro anda bem mais. Esse é um 2.0 de 4 cilindros, como eu falei, o do i30, com basicamente 142 cavalos e 18,8 kg de torque. Versão automática, 4 marchas, versão manual, 5 marchas. E de consumo ali na cidade, 8,5 km, com 10 km por litro na estrada. E já que a gente estava falando da Tucson ser muito peladinha, esse carro compensa tudo isso. Pensa num carrinho completo, também muito confortável e com uma dirigibilidade incrível. A gente está falando aqui do Ford Focus. Pode ser o 2.0, pode ser o 1.6, pode ser os hatches e podem ser os sedãs de 2009, 2010 ali mais ou menos. Que carrinho, nossa, muito bom mesmo. A gente tem vários vídeos aqui desse carro no canal e é basicamente um dos carros que eu mais gosto. Aqui esse carro na versão 2.0 seria talvez a minha opção caso eu quisesse comprar assim realmente o melhor, com os 30 mil reais aí que a gente tem em mente. Esse basicamente é especialmente para quem quer muito conforto, e se você encontrar a versão guia, que é a topo de linha, cara, você vai ter um baita carro, com baita desempenho, com baita conforto, com assim muitos itens interessantes dentro da sua garagem. É extremamente robusto e além de impressionar muitos
quando a gente fala sobre curva. Cara, suspensão independente na traseira faz uma baita de uma diferença. Esse carro faz muita curva. Resumindo, esse carro faz muita curva. A versão guia é a mais completa, como eu falei para vocês, tendo, nossa, botão para partida, sensor de chuva, teto solar, é um baita de um carro. Mas como tudo tem o seu preço, o custo das peças desse carro é um pouquinho mais alto. Inclusive a gente tem um vídeo falando sobre os custos desse carro aí, e basicamente quando você compara ali com os concorrentes, ele é um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena, vale muito a pena mesmo. Esse é o motorzinho Duratec, bem comum, 2.0 a gasolina, ele entrega 147 cavalinhos e 19,6 kg de torque, com, evidentemente, aqui recomendando a versão manual de 5 velocidades, que te entrega ali um prazer a dirigir incrível. Mas basicamente essa é a lista com alguns carros interessantes que você pode comprar até ali na faixa dos 30 mil reais. Se você tem outras sugestões, por favor, deixa aí nos comentários, vai estar me ajudando e ajudando outras pessoas que vieram aqui assistir esse vídeo. Beleza? Tamo junto, te vejo nos próximos vídeos, abraço!